O que Ellen G. White disse sobre as dramatizações? Aquelas peças, né, que os jovens gostam de realizar nas igrejas sobre a volta de Jesus e outras peças que os jovens gostam de estar participando. Qual a posição da Ellen G. White para os membros da Igreja Adventista? Tudo isso você vai saber aqui neste vídeo. E se você já tem conhecimento da posição de Ellen G. White sobre esse assunto, tá? Deixa aqui nos comentários. Se você nunca ouviu falar nada sobre isso, também deixa aqui nos comentários. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se não, aproveite e se inscreva. Essa é a pergunta de número 32 deste livro aqui, ó. 101 perguntas, aliás, 101 perguntas sobre Ellen White e seus escritos. E a página é a página 81, que a pergunta é exatamente essa. O que Ellen White disse sobre dramatizações? E a pergunta é, gostaria de saber o que Ellen White disse sobre dramatizações cristãs? Bem, nós vamos trabalhar esse ponto aqui agora. E quero ler aqui, não é um capítulo tão longo, então dá para a gente fazer a leitura e ponderando aqui algumas coisas, tá? No início do capítulo, ele diz, o autor começa, aqui está a parte introdutória de um documento que trata deste assunto. Temos recebido indagações no escritório do White Tate, né, que é o escritório que trata sobre essas perguntas, tem vários documentos sobre Ellen White, seus escritos, é o White Tate, né, sobre materiais escritos pela senhora White relacionados com o uso de enquetes, peças ou outros tipos de programas dramáticos em instituições adventistas do sétimo dia. Os conselhos de Ellen G. White discutem essa questão, tratam de várias situações. Então, quando ela vai falar sobre essas dramatizações, falando sobre várias situações, não um ponto ali isolado. Assim fazendo, alguns princípios são enumerados, os quais ainda servem como diretrizes para os adventistas de hoje. Em todos os escritos do Espírito de Profecia, Deus concedeu, por meio de Ellen G. White, os princípios para nos ajudar a determinar o que devemos fazer. Então, Ele nos dá liberdade para moldarmos nossas ações em harmonia com esses princípios. Assim fazendo, é importante lembrar que Deus sempre nos aponta o ideal. Então, Deus aponta para nós um ideal onde Ele deseja que nós possamos chegar. Seu desejo supremo e constante é que alcancemos nosso mais alto nível espiritual em tudo que afeta a nossa salvação. Uma pesquisa dos conselhos de Ellen White não conseguiu revelar uma condenação generalizada de todas as produções dramáticas. Então, o autor aqui está dizendo que foi feita uma pesquisa e não encontrou uma proibição, né? Ellen G. White proibindo todas as dramatizações. Então, vamos ver o que ele tem aqui a acrescentar. A esse respeito, seus conselhos concernentes a produções dramáticas são parecidos com aqueles sobre esporte. A senhora White não condenou o simples exercício de brincar com uma bola. Está no Lar Adventista, página 499. Mas, ao enumerar os princípios envolvidos, ela apontou os graves perigos que normalmente acompanham atividades esportivas. Da mesma maneira, a senhora White não condenou o programa simples em forma de drama montado pela Escola Sabatina de Battle Creek em 1888, mas em vários lugares ela apontou claramente os muitos e quase certos perigos que frequentemente acompanham enquetes, pequena cena de teatro, de revista, enfim. Seria de se opor, então, que as questões relacionadas com os esportes e produções dramáticas nas instituições adventistas
devam ser resolvidas com base em princípios fundamentais, em vez de um simples sim ou não, diz o autor. Isso levanta um verdadeiro desafio, que nos conclama a uma análise cuidadosa dos princípios envolvidos e para uma determinação de por eles sermos guiados. Se os jovens adventistas pudessem entender e aplicar princípios cristãos em sua vida pessoal, eles estariam muito adiante de muitos adultos que, tragicamente, nunca aprenderam que a vida do cristão não é guiada por uma faça isso ou não faça aquilo, arbitrários, mas por princípios. Então, é notório que o autor está dizendo aqui, né, que de tudo que ele pesquisou, ele não achou aí uma proibição, Ellen White dizendo que as dramatizações não eram para fazer, etc. e tal. Nós temos que olhar todo o contexto. Talvez as dramatizações que eu acredito muito que Ellen G. White não recomendava, eram aquelas dramatizações onde o pecado é exaltado, né? Então, o pecado é exaltado ali, nada que exalte o pecado é benéfico. Mas uma dramatização onde retrata o nascimento de Jesus, uma dramatização onde retrata ali a morte de Jesus, a volta de Jesus, enfim, essas coisas não estão exaltando de maneira nenhuma ao pecado, mas sim aquele que venceu todos os pecados, tá bem? E você, pensa o que sobre isso? Na sua igreja já aconteceu dramatizações? Aqueles mais antigos, o que eles pensam sobre isso quando vão se falar sobre que os jovens vão fazer uma peça? Até o nosso próximo encontro, viu? Se você já é inscrito, obrigado. Se não, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas.